Bom, amigos do RDTV, do Repórter Diário, nós estamos aqui hoje para entrevistar uma pessoa polêmica, que não existe meio termo, né? Não existe. Ou as pessoas amam ou as pessoas odeiam. Não existe aquela, eu suporto. Ele, Éder Xavier, ainda é da trombeta ou não? Ah, lógico. Trombeta é marca que a gente não vai tirar nunca mais. Estou aqui, o Éder Xavier, doutor Éder Xavier, me recebeu aqui, recebeu o Repórter Diário na casa dele. Obrigado pela recepção, doutor. Lógico, muito. Você é meu amigo de muitos anos, um moço competente, um moço que não tem assim vínculo partidário, né, com este, com aquele. Nem sexual. E que então muitas vezes as pessoas que têm uma atividade que você tem, a tua atividade é uma gama de coisas, mas ou vamos imaginar a tua parte com comunicação, jornalismo, as pessoas, muito deles são tão dependentes, né, tão escravos. Você é um moço independente e recebo com muita alegria na minha casa. Bom, vamos começar. São Caetano nasceu aqui. Nasci em São Caetano. Cresceu em que bairro? Eu nasci no bairro Barcelona, depois um pouco na Santa Maria, vivi um pouco na Santa Maria. Seu pai era pastor? Meu pai evangélico? Meu pai é presbítero da Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Sim. Igreja de cunho pentecostal. Pentecostal. E você ia para a igreja? Cantava? Você vê naquele tempo as religiões assim, bem diferentes do dia de hoje. Nós não podíamos ver televisão, não podíamos ir no cinema, uma série de restrições, porque nós éramos o sal do mundo. Não somos todos iguais, mas naquela época assim pensávamos. O meu pai, então, se não fosse, apanhava, né? Tinha que ir na escola dominical. Mas nessa época na igreja apanhava indo também, porque os diáconos batiam. Tá bom, também. Ia, se não fosse, apanhava, se fosse, apanhava. Apanhava também. Eles eram muito assim, bravos, severos, né? Severos, vamos dizer assim. E eu sempre achei, lembro até hoje, qualquer deslize de qualquer pessoa que chamado membro daquela igreja, reunia um tal do ministério, vamos reunir o ministério. Que era os conselheiros para expulsar. Expulsava. Você foi expulso ou não? Nunca fui expulso, não. Você... Fiquei. Mas também aos 18 anos já deixei de ir, porque eu casei e já não fui mais para lá. Mas aí você foi para a área de Direito, foi estudar Direito? Fui fazer a faculdade de Direito. Você estudou onde? Eu estudei na Brás Cubas. Lá no Mogi, longe para Dedéu. Mas também tinha uma série de dificuldades, estava ao mesmo tempo estudando, casei muito cedo com 18 anos, então estava tomando conta da minha vida econômica, financeira. E você nasceu num berço rico ou não? Você era não, muito pobrezinho, muito pobrezinho. Eu sei que eu vendia com a minha mãe é professora de corte e costura, meu pai marceneiro, e nós íamos na rua vender. Minha mãe fazia as roupinhas, nós íamos vender. E ali, sabe, tinha os italianos, aqui tem muito italiano em São Caetano do Sul, e dava uma vontadinha assim de comer uma carninha que eles estavam fazendo. Não era bem isso que nós tínhamos. Tinha um pouquinho de quiderinha lá, de vez em quando. É muito pobre, mas muito digno. E como conseguiu estudar Direito? Bom, isso depois, eu já fui fazer Direito, eu me casei aos 18 anos, e dali uns 3 anos eu já fui para a faculdade, né? Mas aí com recursos próprios, trabalhando. Você trabalhava com o quê? Meu pai era marceneiro, conseguiu uma loja de móveis e me deixou uma loja de móveis ali na Alameda São Caetano, uma lojinha pequena de móveis. Com aquilo eu comecei a construir a minha vida. Você foi vendedor de móveis, então? Não é só vendedor, eu entregava os móveis também. E hoje eu não acredito, rapaz, não sei apertar um parafuso, mas eu instalava, quando não tinha essas buchas, nada, era um pedacinho lá de cabo de madeira, eu instalava cozinhas e tal. Eu não acredito trabalho que eu fiz tudo isso. Não acredito. Não pelo trabalho braçal, pela competência, a condição de fazer. E hoje não faz mais nada? Hoje eu não sei, se eu bater um prego, eu martelo o dedo. Mas eu não sei como que eu consegui fazer tanta coisa desse tipo, viu? Aí foi fazer Direito, se formou advogado e começou a advogar que área? Não, então aí eu fiz a faculdade de Direito e eu tinha um amigo, uma pessoa que eu sempre respeitei muito, e foi assim um verdadeiro ídolo, que era o doutor Antônio Russo, aqui um advogado famoso de São Caetano. E nós fomos sócios, então eu comecei a exercitar o direito. Ele me chamou para a sociedade, lógico, uma participação muito pequena, mas fui desenvolver ali os meus conhecimentos. Você era uma sociedade em que aquela participação que você trabalhava, ele ganhava, né? Não, era uma sociedade mesmo na empresa, que eu ganhava lá uns centavinhos, não sei o quê, e ele ganhava. Mas eu aprendi muito, valeu mais do que qualquer centavo. Mas aí como que você, porque aí você se tornou depois um advogado famoso, como que você ganhou essa fama?
Lógico, trabalhando no escritório do Antônio Russo, um escritório que tinha muitos clientes, nossa, na região não tinha nenhum escritório comparável em termos de cliente, de atividade, vários advogados. E eu conheci muita gente lá no... Depois o Antônio Russo tinha um outro sócio, ele se separou, e aí eu então fui seguir meu caminho profissional, advogado. E aí muitas pessoas que me conheciam, me acompanharam, né, por livre, espontânea vontade. Mas qual era a área de atuação? Eu comecei fazendo, nós tínhamos uma imobiliária, tem imobiliária ainda, e começava o direito imobiliário. Mas depois me abriu mais o campo, foi o direito empresarial, empresas, fusão, sociedade anônima, limitada, falência, concordata, nessa área toda foi que eu ganhei um pouco de dinheiro e um pouco mais de nome. E a política entrou quando? O Antônio Russo era deputado, como eu disse para você no começo. O Antônio Russo é meu ídolo, o cara falava bem, gostava muito dele, um homem determinado. E ele foi deputado federal. Eu ajudei em algumas campanhas e eu vim querendo imitar o Russo mesmo, é verdade. É um ídolo. E aí ele fazia, eu fui lá ser candidato. E combinou com os russos? Não, fui candidato, não contra, sempre a favor, ele me apoiou, me ajudou. E você, tem uma história interessante que pouca gente sabe, mas você já participou dos debates da Globo como candidato a governador? É verdade, Bom, foi indo, eu entrei no partido. Eu sou o fundador do Partido da Juventude, que era o Daniel Torinho, o Safreire. Que agora já não é mais da Juventude. Não, era depois ele se tornou o PRN, o Partido da Reconstrução Nacional, aonde deu a sustentação jurídica para a candidatura do Collor. E aí depois ele passou o PTC, Partido Trabalhista Cristão. E aí então eu fui convidado, eu estava fundador do partido, para disputar as eleições do Estado de São Paulo como governador. E aí fiz debates em vários lugares. O Collor era do mesmo partido, estava candidato a presidente? Quando presidente. E você governador? Não. Veja, bom, o primeiro partido nosso, eu ajudei a fundar, era o Partido da Juventude. Logo que abriu a oportunidade de ter partidos no Brasil que não podiam. Então, era o Partido da Juventude. Então, daí passou para ser PRN. Nesse período, o Collor se filiou e foi candidato, lá não tinha nada. Mas você fez a campanha dele? Não, ajudei, nossa, fiz tudo. Dizem como que eu posso dizer? Dizem por aí que você ajudou o Silvio Santos não se candidatar, é verdade isso? Não, eu participava já sem, não tem nada a ver com o governo, a candidatura. Não, estou dizendo do presidente. Você foi um dos responsáveis? Não, nós tínhamos um grupo de pessoas que... Fala a verdade, você não deixou o Silvio Santos ser candidato juridicamente. Nós tínhamos lá um grupo de pessoas que pensavam, eu não era a proeminência do grupo, mas participava, dava minhas ideias. E com essa história de advogado, e com essa história de ser polêmico, eu acho que quando eu vou sustentar uma tese, eu sustento assim com tanta energia, realmente algumas coisas que nós falamos, outros próceres do partido foram tomar conta dessa. Mas você participou então dessa questão do Silvio Santos? É verdade. Assim, participei tendo ideia junto com um grupo. Uhum. Uma ideia muito boa que é não deixar o Silvio Santos ser candidato. E olha, hoje eu gostaria que ele tivesse sido, viu? Um abraço, Silvio. Me perdoe, desculpa. E o governador foi em que ano? Aí foi em 2006, né? Aí foi ganhou as eleições, o Serra. Foi quando ele... Mas nós fizemos debates, assim, como você falou, com o Plínio, o Plínio de Arruda, Sampaio, isso. O Plínio... Que era do PSOL, comunista, e tinha mais de 3 milhões lá em investimento. Investimentos, né? É um comunista com investimento. Você também depois foi comunista? Não, mas aí podemos explicar isso também. Aí com ele, com o Mercadante, com o Orestes Quercia, Orestes Quercia, bom, foram com vários candidatos, eu participei. Aquele do Leão, que tinha aquele do Leão, não estava nessa daí, né? Não, eu não me lembro dele, o nome do candidato que sempre apareceu com o Leão. Eu acho que não estava. E aí você debateu com ele? Não, debati então. Eu até acho uma coisa interessante nos debates, que acho que foi da Gazeta. Caiu para mim a história da segurança. Quando esses comandos estavam parando na cidade e tal, caiu, foi muito importante. Lá eu fiz eu sustentei que nós devíamos fazer, e penso nisso até hoje, nós devíamos fazer aquilo que o Getúlio Vargas fez, que é muito importante.
que é o inspetor de quarteirão, e a sociedade civil, porque eu não vejo como tem segurança se não for entrosar a sociedade civil e aqueles elementos de segurança, seja polícia civil, militar, o que for. Então, isso é coisa, eu não reinventei a roda. O Getúlio Vargas bolou um plano de que todos os bairros, ou melhor, os quarteirões, teria alguém da sociedade 24 horas, então um dia um morador, outro dia outro morador, naquele tempo tinha lá um sininho que batia, chamava qualquer coisa, porque o camarada que mora aqui num quarteirão, ele conhece o carro que tem lá, a pessoa, qualquer coisa diferente, ele tá. Então era a sociedade civil integrada. É lógico que eu não sustento hoje nem antes que não usasse toda a tecnologia. Imagina hoje com a tecnologia que você tem. Você pode verificar tudo com as câmeras da sua casa, lógico. Mas a sociedade civil falou, isso não é... Você sabe onde funciona assim? Não. Eu fiquei sabendo numa entrevista que eu fiz em Cuba. Ah, é? Cuba é assim, cada quarteirão tem uma pessoa que cuida daquele quarteirão, então a criminalidade lá é bem baixa. Foi um pastor que me disse. Né? Olha, muito bom. Você sabe que isso é assim, é revezado, né? Revezamento. Então, um morador das casas do quarteirão fica essa noite, o outro fica outra noite. Aí uma pessoa colaborando, acho que uma vez cada 8 meses, né? Pelo número que... Uma vez que ele fique até uma certa hora, depois vem um outro, olhando, conversando, mas com as câmeras, hoje não precisa lugar. E aí, por quê? Porque, eu insisto, o morador daquele bairro sabe tudo, sabe a casa, sabe o carro, sabe que hora alguém chega, qualquer coisinha diferente ele já entra em contato. E melhor, a sociedade civil fica sabendo a hora que entrou e quanto demorou para chegar esta ou aquela. Ou seja, você queria institucionalizar a fofoca. Aquela fofoca das tias de bairro. Mas quem vai conseguir parar a fofoca? A fofoca existe e vai continuar. Bom, aí você fez essa pergunta pro Serra? Não. Não. Tinha lá aquele outro, tinha um candidato lá, chato pra caramba, não sei mais o nome dele, da igreja evangélica. Ah, era o dono de rádio, não é? Acho que é. Como que é o nome do dono de rádio da Igreja Assembleia de Deus? Depois Apolinário. Apolinário. Então estava esse Apolinário lá, e aí caiu para mim perguntar para ele, né? E eu falei assim, então segurança, Quércia, quem ganhar aqui, não pode, nós todos temos que sentar, porque nós temos ideias, estamos próximo do povo como candidato, todos devem, porque estava aquele negócio lá tal dos comandos parando a cidade. Eu falei, então precisa estar todos unidos, ganhe quem ganhar, pelo menos na coisa de segurança. Porque você sabe, um político ganha para o que outro para obras, para tudo, para projetos, para não dar nome para o outro que bolou o projeto. Mas na questão de segurança, vida, etc., está tudo juntos. E aí nós temos que sentar numa mesa e tal. Sentar na mesa é uma expressão, não é na mesa que senta, é na cadeira, lógico. Mas aí então ele quis me tirar uma, porque eu falei sentar na mesa. E isso está gravado tudo. Eu disse para ele assim, mas o senhor senta ou não senta? Olha, foi... Ele...